hoje nós estamos estudando a 21ª Parashá, Kitsá, então levarás, algumas outras traduções colocam então contarás. Ela está lá em Êxodo, no capítulo 30, do verso 11 até o capítulo 34, verso 35. E essa Parashá tem muito a falar aos nossos corações. Quando a pastora estava falando a respeito de Yeshua, veio confirmar tudo aquilo que o Eterno já estava falando ao meu coração, para que compartilhasse para com a congregação. Eu gostaria que você fosse comigo, lá em Êxodo, em Shemot, no livro de Shemot, em hebraico, Êxodo, no capítulo 30, no verso 11, onde inicia essa Parashá, para que a gente tenha um pouco da compreensão do que o Eterno deseja falar conosco. Eu tenho procurado, eu queria primeiro agradecer os visitantes que aqui estão, tá? Tem irmãos aqui que já não são mais visitantes. Que você se sinta à vontade no nosso meio. Essa casa é do Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aqui eu falo que nós não temos aquela formalização de apresentar aquelas pessoas que já estão nos reunindo, que desejam se sentir membros da congregação. É só compartilhar, estar aqui cada Shabat, que essa escritura, esse inserir no livro, ele é espiritual. E o Eterno vai fazendo conforme a sua vontade. Lá em Êxodo, no capítulo 30, como eu estava falando, eu sempre procuro colocar um título no meu estudo para que a gente tenha uma compreensão daquilo que eu desejo passar, o que o Eterno deseja nos ensinar. E eu coloquei assim, vivendo como Mashiach e Yeshua, para estarmos aptos para a sua vinda. Esse é o título do estudo. Aprendemos a viver como Mashiach e Yeshua, para estarmos aptos para a sua vinda. Aí eu faço uma grande pergunta, quando a gente olha lá em Êxodo, no capítulo 30, vai lá comigo. Êxodo, capítulo 30. No verso 11, que é onde inicia a nossa Parashá Kitsá, inicia assim, até o verso 16. Disse mais o Eterno a Moisés, verso 12, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma. Quando o contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. Isso, verso 13, isso dará a todo aquele que passar o rolamento, metade de um shekel, segundo o ciclo, aí está metade de um ciclo, né? Segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de 20 gramas, isso 20 geras, por exemplo. Isso dá aproximadamente quase 6 gramas de prata, que era o que era ofertado aqui no verso, a partir do verso 11. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Todo aquele, verso 14, todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Eterno. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do meio ciclo. Quando der a oferta ao Eterno para fazeres expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação, até o verso 15. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, de meio shekel. Quando der a oferta ao Eterno para fazeres expiação por vossas almas. Quando a gente estuda esse texto da Parashá, o Eterno fala assim que tanto o rico quanto o pobre tinha que dar a mesma quantidade. E aquela quantidade que eles estavam doando, ela serviria para o resgate da sua alma individual, do doador. Aquele que estava doando, ele estava recebendo um resgate para que ele não fosse contemplado, eu não sei se é a palavra correta, mas que ele não fosse atingido pela praga pelo qual o Eterno estabeleceria para aqueles que não dessem. Aí eu fiz essa pergunta quando eu estava lendo essa Parashá, eu falei assim, Senhor, o Senhor é aquele que criou todas as coisas, o Senhor é aquele que obtém tudo nas tuas mãos conforme a tua vontade. Por que nesse momento o Senhor faz o pedido de um recurso financeiro, que é o que o Eterno está pedindo, um recurso financeiro, e o Senhor atrela esse recurso financeiro para que aquele que está doando receba o resgate da tua alma? Era como assim, pastora Sandra? Se eu não desse esse recurso, o resgate da minha alma, ele não poderia ser possível, porque eu estava desobedecendo uma ordem divina. Aí eu fiz essa pergunta, Senhor, por quê? O Senhor é aquele que tem todas as coisas, por que o Senhor está pedindo algo financeiro, um recurso financeiro, e está atrelando isso ao resgate da alma do doador?
É pequeno o recurso, mas a pergunta é essa, pastor. Por que atrelar algo financeiro, atrelar algo do meu trabalho, do meu sustento ao resgate da minha alma? Eu acredito que o resgate da nossa alma não está em ser livre do pecado? É uma pergunta. Em crer em Yeshua HaMashiach? Não é a resposta para o resgate da nossa alma? Mas nesse momento aqui, o Eterno está atrelando o resgate da alma um recurso, um pequeno recurso financeiro. Apesar de fazer essa pergunta, eu acho que eu já tinha resposta. Já estava no meu coração a resposta. Mas eu fui fazer uma pesquisa e procurei, e quando eu parei naqueles comentários judaicos, veio ratificar aquilo que eu já imaginava e pensava a respeito dessa resposta. A resposta está aqui no verso 16. No verso 16 diz assim, ó: tomará o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Aqui está a resposta, irmãos. O Eterno pega algo de individual para o interesse do coletivo. O Eterno pega uma contribuição física, financeira e espiritual, que não tinha uma representatividade muito grande em questão financeira, mas naquele momento, ele sabe da necessidade do coletivo, ele pega uma contribuição individual para o interesse do coletivo. Isso é muito importante para mim e para você. Porque se eu não dou a minha contribuição individual para o benefício do coletivo, isso sim está atrelado à salvação e resgate da minha alma. Vou repetir. Se eu não dou a minha contribuição individual para o benefício do coletivo, isto sim está atrelado ao resgate, sim ou não, da minha alma. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho uma porção, que eu tenho uma contribuição a dar, e se eu dou de menos ou se eu dou de mais, eu estou correndo o risco de não obter o resgate da minha alma. Por que eu falo assim quando você dá de menos e quando você dá de mais? Porque tem que ser na medida, irmãos. Quando o Eterno aqui estabelece Mexequel, ele fala não para que o rico se engrandeça, nem para que o pobre venha a se diminuir pela sua contribuição. Ele está falando que todos, de igual modo, têm uma contribuição significativa. E se eu não dou, vai prejudicar o coletivo. É igual se eu estivesse formando um círculo. E desse círculo, imagina uma pizza. Imagina uma pizza. E eu tenho 4 partes. E para formar essa parte, eu preciso que cada um contribua. Talvez eu dividi não em partes iguais, dividi em 4. Mas aquele que deu mais, se o que deu menos não contribuir, ele não forma o círculo. Se eu quero fazer uma roda, se todos que são componentes daquela roda não estão ali, eu não formo uma roda. Ela vai ficar manca. Ela vai sempre ter um buraco que vai impedir que ela seja roda e que ela ande conforme ela necessite andar. Da mesma forma, no mundo espiritual, nós temos uma contribuição individual a dar, que nós não podemos dar de mais e nem de menos. Quando eu dou demais, eu tiro o lugar do outro que precisa dar. Então eu preciso saber dar dentro da medida pelo qual o Eterno estabeleceu. Aí eu faço uma pergunta. Francisco, olha só, irmãos, eu até coloquei aqui o comentário, que diz assim, eu quero ler, esse comentário aqui está descrito num comentário judaico de uma Bíblia que a maioria de nós temos. Diz assim, ó, cada ser humano é obrigado a contribuir com a sua cota para o bem. Desculpa, vou ler de novo. Cada ser humano é obrigado a contribuir com a sua cota para o bem. Esse progresso, para o progresso da coletividade. Se ele não se apoiar nos outros, não cumprirá o seu dever cívico e ético. Se alguém trabalhar só para o seu próprio benefício, esquecendo o alheio, que valor moral tem esta pessoa? Se você só trabalha para o seu sentido, para os seus interesses, a sua contribuição no coletivo, ela não vai ser estabelecida e ela vai ser firmada pelo Criador. Mas tenha certeza que cada um de nós tem uma contribuição individual para dar para o coletivo. Irmãos, essa é a grande questão. O Eterno trabalha com o interesse do coletivo. O Eterno trabalha conosco individualmente? Sim. Com a característica individual de cada um que nós precisamos ter. Só que essa característica individual, ela não pode prevalecer no sentido coletivo quando se refere ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual. Aí eu entendo, irmãos, que eu quero encaixar dentro dessa paraxá o que nós precisamos viver acerca do Mashiach, pastor.
Porque quando nós estudamos acerca de Yeshua, e a palavra fala, João no capítulo 1, se eu não me engano, 1 João no capítulo 1, verso 2, e fala assim, aquele que está nele deve andar como ele andou. Existe aqui uma exigência para mim e para você, para que nós estejamos aptos para receber esse reino que há de vir sobre a face da terra. Nós precisamos estar com o mesmo procedimento. Eu já comentei aqui com a congregação, eu vou voltar a repetir, que aquilo ficou impregnado na minha mente, Léo, e eu falei, eu preciso buscar isso para a minha vida. Eu preciso trabalhar isso com toda a minha força. Quando aquele rabino comentou de uma mulher que possivelmente devia ser uma cristã, que chegou para ele e falou assim, Jesus virá sobre a terra e vai estabelecer paz sobre a terra. Aí eu gostei da resposta dele, eu falei, minha irmã, eu entendo, eu também creio, como judeu, que o Mashiach virá e vai trazer paz pela terra. Mas vamos estudar um pouquinho sobre essa concepção? O Mashiach não vai vir e vai fazer assim, uma mágica. Roberto, toma, mágica, passa a trazer paz. Haja paz. Léo, haja paz. Uma mágica. Não. O que vai mudar, o que está no centro, não é só a vinda do Mashiach. Está na mudança do pensamento e posicionamento das pessoas. Então, o centro ali da paz não está só na vinda do Mashiach, mas sim numa mudança de comportamento, numa mudança de visão, numa mudança de compreensão. É aí que está o centro. Não adianta eu achar que o Mashiach vai trazer a paz se eu não estiver encaixado nessa paz, se eu não estiver inserido nela. Da mesma forma, os outros aspectos. Então, ou seja, Léo, se eu entendo que o Mashiach vai trazer a paz sobre a terra, qual que tem que ser o meu procedimento hoje? De paz. Se eu entendo que o Mashiach vai acabar com o pecado na terra, qual que tem que ser o meu procedimento hoje? De acabar com o pecado na minha vida. Se eu entendo que o Mashiach vai trazer a reunião da nação de Israel para Jerusalém, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para que esse retorno aconteça. É isso que nós precisamos entender e esse é o centro do nosso estudo. Eu até antecipei aqui um pouquinho. Aí eu faço uma pergunta, quem é o nosso Mashiach? A pastora Sandra falou muito bem hoje, quem é o nosso Mashiach? Vá lá em João no capítulo 1. Aí, irmãos, quando eu entendi, pastora Sandra, eu com todo carinho, eu falo isso aqui sem medo nenhum, eu nunca tinha entendido muito a questão do quinto. Eu nunca tinha entendido. Hoje eu tive uma compreensão, fazia por fé, não fazia simplesmente, mas não fazia com um entendimento daquilo que estava no meu coração. Hoje eu compreendi a questão do quinto, porque está atrelado ao resgate da nossa alma. Porque nós, quando estamos trabalhando para o quinto, eu estou pensando na pastora Sandra, eu estou pensando no Francisco, mas eu estou pensando no bem do coletivo. Quando nós estamos indo para o local que o Eterno tem nos dado, nós estamos indo com o interesse do coletivo. Talvez de pessoas que nem vão estar conosco, que nem trabalharão conosco, mas estamos indo com interesse coletivo, sem interesse por trás, sem interesse de apresentar a nossa fé no sentido assim, eu vou fazer isso para que as pessoas venham para a minha fé. Não, nós vamos fazer porque o Eterno nos ordenou e vamos fazer com alegria. Se vão vir para a nossa fé ou não, o problema é deles, mas o nosso trabalho será feito. E esse é o trabalho dessa congregação. Sim, eu fiquei assim pensando também, por que o Eterno tem todo o interesse nesse momento do contato deles conosco, com a instituição que tem nada a ver com o espiritual, nada, mas Ele quer falar-lhes ao coração. Isso tem ficado muito no meu coração e eu tenho olhado isso com carinho. O mesmo amor que o Eterno tem por nós, que já o servimos, que conhecemos a Yeshua, tem por eles. Pela sociedade. Então, por todos. Amém. Então, ele está nos inserindo em outro contexto daqui para frente. Eu sempre falei isso e enfatizo, irmãos. Quando nós estamos mudando, e não só eu, Léo, o Zé Maria já falou isso diversas vezes, a pastora Sandra, quando nós estamos mudando, algo eterno está querendo nos ensinar. E ele, quando ele faz essa mudança, irmãos, o Eterno sempre está selecionando. Não selecionando para falar assim, eu pego os melhores. Não é nesse sentido. Ele pega aquele que quer trabalhar com ele. Aquele que quer abrir mão dos seus desejos físicos, que muitas vezes são lícitos,
em prol do reino, em prol do coletivo. E eu acho que é essa a nossa grande luta. Entendermos isso e trabalharmos para isso. Eu falei quando vimos aquele lugar pela primeira vez, a gente olhou para aquele local e viu assim, irmãos, nada é prazeroso quando a gente olha aquilo. Sendo bem sincero, nada é visível que você possa falar assim, mas o que nós estamos fazendo aqui? Mas você olhando para o futuro, você olhando no contexto espiritual, existe ali uma presença divina muito grande, onde nós precisamos colocar a nossa mão na massa e trabalhar para o reino. Nós precisamos de pessoas, mas todos trabalharão ali, capinando, limpando, pintando, dentro da nossa limitação, dentro daquilo que é possível a cada um de nós ajudar. Mas nós precisamos envolver nessa obra. Eu lembro quando eu entrei ali, a primeira coisa que veio na minha mente foi Neemias, quando estava restaurando em Jerusalém, onde os samaritanos quiseram ajudar nessa obra, e ele falou assim, não, nós iremos construir. A mesma forma tem que ser conosco. Nós podemos ter pessoas especialistas conosco, sim, mas nós precisamos colocar a mão na massa. Porque nós estamos trabalhando para o coletivo. Hein, Francisco? O que eles assim, não conseguem entender é essa questão, o que a gente viu lá. Né? O Roberto está falando associação. Associação. Os membros que eles mesmos falaram isso aqui, tá? Eles vieram aqui e falaram que deve ter ouro debaixo da terra. Para a gente poder escavar. Porque eles não conseguem entender o porquê que a gente quer ir para lá. Tem ouro lá sim. Dado pelo Criador, a Torá. E aí a resposta para ele é muito incisiva, né? Porque ou a gente vive pela fé, amém, ou não. Quando José interpretou aquele sonho ali, do rei do Egito, de Faraó, ele interpretou e logo ele teve essa solução do quinto, né? E ali ele fez tudo por fé. Amém. Por fé. Aí quando você coloca aí que você entendeu o quinto, é justamente por isso, porque José ali teve uma solução coletiva. Amém. Ele teve uma solução coletiva. Amém. E essa solução é que vai encampar a nossa ida lá. Amém. Né? Por isso que o quinto ele foi estabelecido antes. Agora nós vamos entrar lá com o quinto já estabelecido. Amém. E com a intenção de ajudar o coletivo. Trabalhe isso na nossa mente. Se tiver ouro tem ouro sim, mas não um ouro palpável e visível aos nossos olhos, mas aquele ouro que nos aguarda nas regiões celestiais. E é essa a nossa pátria, irmãos. Não existe outra. Nós estamos trabalhando por ela. É engraçado que eles falaram isso. Nós tentamos dar isso para a prefeitura, tentamos dar isso para quem? Para o Estado, ninguém quis. E nós queremos pagar por ele. Então tá bom. Estamos felizes por isso. Irmãos, quem é o nosso Mashiach? Continuar. Já que você tocou nesse assunto de pagar, é o seguinte. Nós temos que pagar o que é justo ali. É o que é o justo. O que é justo. Por quê? Porque Abraão, quando foi comprar o campo de Macpela, para enterrar a Sara, sua esposa, ele fez isso. Ele falou, olha, eu não quero esse campo. O dono do campo quis dar para ele. E ele pagou um preço injusto. A associação quis dar aquilo ali. O coronel lá, um dos diretores lá, virou para a gente e falou, se fosse por mim, eu dava isso para vocês. Mas a gente não quer isso. A gente quer pagar um preço justo. Perfeito. Para que seja como Abraão também fez. Amém. Né? Quem é o nosso Mashiach, irmãos? A pergunta, se nós temos que viver semelhante a ele, como ele, quem é o nosso Mashiach? Porque eu preciso saber quem é ele para eu viver como ele. Quando eu falo acerca do Shabat, quando eu falo acerca das festas bíblicas, quando eu falo de ajudar o próximo, Yeshua é muito mais do que isso. É muito mais, apesar de ser maravilhoso o Shabat, apesar de ser maravilhoso a questão de ajudar o próximo, mas Yeshua é muito mais do que isso, irmãos. Quem é o nosso Mashiach? Quando você vai em João no capítulo 1, vai lá comigo. A nossa tradução, embora é muito tendenciosa, mas dá para a gente compreender aqui se a gente colocar os termos ideais aqui. No verso 1 do capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo. O verbo no judaísmo, olha para mim, o verbo no judaísmo, quando o judaísmo entende e coloca o termo verbo, ele diz que verbo é tudo aquilo que sai da boca do Criador. Quando o Elohim estabeleceu no início da criação, a sua criação pela sua palavra, ele diz que o verbo é onde originou tudo, é o que saiu da boca de Elohim. Então, quando ele fala que o verbo, ele está colocando que Yeshua é a palavra,
de Elohim que foi pronunciada no início da criação. Então tira o verbo e coloca a palavra, que você vai compreender melhor. Olha só, no princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João está dando aqui, irmãos, um contexto judaico. Isso é um contexto judaico. Para os judeus, tudo que Elohim criou, ele criou para o Mashiach. Isso é um contexto judaico. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era Yohanan, João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deles o poder de serem filhos de Elohim, filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Elohim. O verbo, ou seja, repete, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A Torá se fez carne e habitou entre nós. Vai lá ler em Provérbios capítulo 8, que você vai ver quando o Salomão fala acerca ali da Torá, que estava desde o início da criação. E aqui João expressa que essa palavra, o verbo, aquilo que originou todas as coisas, para quem Elohim criou o mundo que é para o Mashiach, ele se fez carne e habitou entre nós. Todos os termos que são dados, todos os significados e conceitos que são dados à Torá, são os mesmos significados e conceitos que são dados ao Mashiach, Yeshua. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é verdade, ele é a luz. A Torá é vida, a Torá é luz, a Torá é verdade, a Torá é o caminho. A Torá é perfeita. Não há como separar que a mesma identidade está em Yeshua HaMashiach. E quando nós falamos que nós precisamos ter a característica de Yeshua, que precisamos viver, vem uma outra religião e diz que a Torá foi abolida, que nós não precisamos mais viver. Por isso que nós aqui enfatizamos tanto, irmãos, que nós precisamos trabalhar para esse retorno, para a restauração, para que as pessoas retornem para o verdadeiro Mashiach. Porque o Jesus apresentado por Roma, ele não é o verdadeiro Mashiach. Porque Yeshua é a Torá viva, como a pastora falou em Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a Torá, mas vim para cumpri-la, porque ela é viva. Ele expressa essa Torá viva. Ô Francisco, esse é o nosso Mashiach. Em Romanos 10, Paulo estava falando justamente isso. Romanos 10, ele vem explicando. Só que a nossa tradução, ela nos leva a um vício de interpretação. A nossa tradução ela é muito, deixa muito tendenciosa. Então, aqui no capítulo 10, versículo 4, diz assim: o fim da Torá é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Muitos pegam isso e põem assim: o Mashiach acabou com a Torá. Não existe mais Torá, agora nós estamos na graça. Então, aqui o fim da lei da Torá aqui está na concepção de objetivo, de finalidade. Sim. E não de fim, término, entendeu? Mas sim de finalidade. Então, vamos ler corretamente. A finalidade da Torá é o Mashiach. Levar o Mashiach. Amém. Então, tudo que a Torá prega é sombra do que iria vir em Yeshua HaMashiach. Iria se concretizar em Yeshua HaMashiach. Amém. Esse que era o objetivo da Torá. Esse que é o objetivo. Irmãos, quando a gente verifica acerca de Yeshua, é isso que eu quero, guarde isso. Yeshua é a Torá viva. Eu não tenho, irmãos, como separar, como o Léo falou. Quando a gente olha lá em João, no capítulo, acho que é 5:45, onde ele fala assim: se cresces em Moisés, é isso mesmo? 45. Se cresces em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Mas se não credes em Moisés, como vai crer na minha palavra? Porque ele falou ao meu respeito. Como vamos crer, irmãos? E o interessante que desse texto, que ele estava falando para judeus.
Pessoas que tinham a Torá como a sua maior essência, que tem a Torá como a sua maior essência. Ele estava falando, mas como que você não crê em Moisés? Ele estava falando porque não havia obediência. Não havia prática na Torá. Então ele está falando, se você não cumpre a Torá, é como que você não cresce nela. Se você não cumpre o que Yeshua disse, é como que você não crê nele. Se nós não obedecemos o que o nosso Mashiach deixou para nós, nós não estaremos aptos para a sua vinda. Estaremos trabalhando em vão, sem nenhum sentido. O que é viver na semelhança do nosso Mashiach, irmãos? O que é viver na semelhança do nosso Mashiach? Quando nós lemos aqui em 1 João, que fala aqui que quando ele trouxe Yeshua para que fôssemos filhos da luz e tivéssemos o direito e o privilégio de sermos chamados filhos de Elohim, Yeshua está dando para nós o privilégio da salvação. O privilégio da salvação. Os discípulos precisaram entender isso após a morte de Yeshua, onde eles só visualizavam a vinda do Mashiach, a concepção do Mashiach dentro de um contexto judaico. E ali eles entenderam que Yeshua veio para trazer a salvação para a humanidade. Onde nós vemos isso? Vai lá em Isaías 53 comigo. Irmãos, dentro da nossa concepção, guardem isso, tá? Isso não é uma crença judaica, eu estou te falando uma crença daqueles que creem no Mashiach e Yeshua. Existe a primeira vinda do nosso Mashiach Yeshua, que está profetizado aqui em Isaías capítulo 56, e existe a segunda vinda do Mashiach Yeshua, pela qual nós também cremos, e Yeshua falou diversas vezes, e eu vou te mostrar isso. E é para essa segunda vinda que eu quero preparar, que eu quero apresentar aqui, e eu preciso me preparar, nós precisamos nos preparar, para que venhamos estar aptos para essa vinda. Que aqui em Isaías capítulo 53, aqui está profetizado, a partir do 52, do verso 13, já começa a falar. Ó. Olha aqui, ó. Verde, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que eu estou lendo no 52, 14 agora, tá? Mais do que o do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará as muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ó, o 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Eterno? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como um aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Eterno agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongará os seus dias, o bem prazer do Eterno prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si os pecados de muito, mas pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Mashiach.
que veio trazer salvação para a humanidade. É nele que cremos, é nele que esperamos, é nele que estamos aqui a trabalhar para o reino do Criador. Porque nós precisamos entender, irmãos, o que o Mashiach espera de nós. O que ele espera que venhamos trabalhar nesse reino. É aí que dá a grande questão. Se você for lá em Efésios no capítulo 2, vai lá comigo. Você vai ver que o Mashiach veio para trazer a salvação para toda a humanidade. Quando aquela mulher enferma chega para Yeshua, enferma não, sua filha estava enferma, que ela fala, Senhor, cura minha filha. Aí Yeshua fala assim, não é lícito dar comida aos senhores para os seus cachorrinhos. Não é isso? Aí ela chega e fala assim, mas Senhor, até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos estão ali comendo. O que ele estava falando? Nós queremos comer dessas migalhas que o Senhor tem preparado para os judeus. E Yeshua veio trazer para nós a salvação. É o que fala aqui em Efésios no capítulo 2. Mas, irmãos, essa concepção de salvação, ela está muito deturpada. Ela está muito distorcida. Porque nós imaginamos que a questão da salvação é só a confessar a questão de Yeshua HaMashiach. Porque se nós vivermos só nesse pensamento, nós vamos cair num sério erro. Que precisamos confessar sim, mas viver semelhante a ele. Porque senão a obra de Yeshua sobre a face da terra não tem interesse na minha vida. Para mim a vida acabou. Se eu não ando conforme aquilo que o Elohim estabeleceu. Eu vou falar um pouco dessa obra. O verdadeiro papel do Mashiach na face da terra é fazer com que as pessoas façam uma techuvá, façam um retorno ao Criador. Se você crê no Mashiach e não tem esse procedimento de techuvá, de retorno, não tem o Mashiach. Você não tem um verdadeiro Mashiach. E você consegue falar de techuvá sem a Torá? Consegue, pastora Sandra? Conseguimos falar de techuvá sem a Torá? Por isso que nós precisamos trabalhar, irmãos, contra esse cristianismo estabelecido por Roma e as suas ramificações que existiram depois. Porque se nós não entendermos essa concepção, de nada nos fará entender que o Yeshua é a salvação da humanidade. Porque eu preciso estar atrelado e dentro dessa concepção e viver dentro daquilo que Elohim estabeleceu para a humanidade, de realmente retornar para o Criador. Aqui em Efésios 2, no verso 1, diz assim, ó, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Elohim, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, vos vivificou juntamente com o Mashiach. Pela graça sois salvos é uma entrada aqui do cristianismo já. Mas tudo bem, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais no Mashiach, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Mashiach, Yeshua. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Elohim, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados no Mashiach Yeshua para as boas obras, a quais Elohim preparou para que andássemos nela. Olha o verso 10, irmãos. Pois somos feitura sua, criados no Mashiach Yeshua para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nelas. Existe uma exigência, pastora Sandra. Todos nós aqui fomos salvos pela graça de Elohim. Todos estávamos dentro dos nossos delitos e pecados e concepções. E Elohim, pela sua finita misericórdia, nos revelou o seu Filho Yeshua. Mas para que andássemos nas obras pela qual Elohim preparou e fizéssemos boas obras. Irmãos, esse é o sentido da nossa fé. Fé sem obra, ela é morta. É o que diz Tiago. Por isso que o Mashiach veio pela primeira vez, para trazer vida à humanidade, para trazer salvação para todos. Todos têm acesso ao Pai e todos precisam fazer uma techuvá, precisam retornar ao Criador. Verso 14?
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação que estava no templo, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Isso aqui, eu não vou nem ler isso aqui, não, é tão distorcido essa... Irmãos, nós já conversamos sobre esse capítulo todinho, porque aqui está uma concepção, quando ele fala aqui que Elohim destruiu a parede da separação. Eu já ensinei isso aqui na congregação e você pode estudar, qualquer das nossas bíblicas fala sobre essa parede. Era uma parede que existia no templo que separava os gentios dos judeus. Não existe nenhum mandamento na Torá que diz que quando Moisés estava construindo, quando Salomão estava construindo o templo, que tinha que fazer uma separação entre os gentios e os judeus. É essa parede aqui que Paulo se refere em Efésios. Não a Torá, conforme está o verso 15. Dá a ideia que é a Torá que causa a separação. Irmãos, a Torá, se você for... É isso que eu acho interessante na concepção, Leonardo. A concepção do cristianismo. Se você pegar o Salmo 119, você vai ver como maravilhoso ali que Davi vai descrevendo da Torá. A tua Torá é perfeita, a tua Torá é paz, a tua Torá é luz, a tua Torá é maravilhosa para mim, mais desejável que o mel, mais desejável do que o ouro fino. Aí chega a concepção do cristianismo e fala que é tudo aquilo ali uma maldição. Que verdade está nisso? Que verdade, que concepção, se nós precisamos ter a referência da palavra, que verdade está nisso? É a concepção judaica para esse. Salmo 1 acaba com tudo. Bem-aventurado um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem nos caminhos dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá de Elohim, nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja as folhas não caem, e dará fruto na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Acho que é isso. A concepção judaica sobre este capítulo 15 aqui, e até a concepção de Paulo também, é que aqui ele está falando capítulo de 15? Do versículo, capítulo 2, versículo 15. Quando fala assim, pois ele é a nossa paz, 14, a qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos. Essa tradução traz assim, mas uma tradução mais próxima do original diz que o legalismo ele estava destruindo em sua concepção, em seu sacrifício, o legalismo que era tomado da Torá. Isso. Então muitos praticavam legalismo e destruíam até mesmo os mandamentos em troca do legalismo. Era uma tradição humana, era isso que Yeshua estava destruindo. Então, numa tradução mais próxima do original, você vê isso claramente. Essa nossa tradução, como eu já falei, é tendenciosa e nos leva a errar nesse sentido. Irmão, só um recado. Tem um Costa Verde CBV 5950, está na frente da garagem de um vizinho. Peço encarecidamente que retire o veículo. Com urgência, por favor. Então, irmãos, eu quero te mostrar que o Mashiach, quando ele veio para trazer a salvação de toda a humanidade. Agora eu quero falar a respeito da segunda vinda do Mashiach, que nós esperamos, pastora Sandra, que tanto estamos ansiosos por ela. Se você for em Mateus capítulo 24, vai lá para você entender quando Yeshua fala isso. Mateus 24. Só para você entender acerca dessa segunda vinda de Yeshua. Lá em Mateus 24, no verso 1 diz assim, saindo do templo, Yeshua ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos, em particular, ele pediram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Aí Yeshua começa a responder. Se você for olhar no verso 27, ele fala acerca dela de novo. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, onde se der o cadáver, assim, aí se ajuntarão os abutres. No verso 36, ele enfatiza novamente.
Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Se você for em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, tem vários textos, tá, irmãos? Eu só vou te mostrar esses dois. Primeira Tessalonicenses, no verso 5, diz assim, ó, verso 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Ou seja, aqui, Paulo e Mateus descreve acerca dessa segunda vinda do Mashiach. E o que é essa segunda vinda? Se você for lá em Atos, vai lá comigo, acho que é em Atos que fala esse texto. Aqui, ó, olha o verso 6, Atos capítulo 1. Eu vou te mostrar por que dessas perguntas. Você pode ver que foi os discípulos que perguntaram lá em Mateus, e agora os discípulos vêm com a mesma pergunta aqui em Atos no capítulo 1, verso 6. Ele fala assim, ó, aqueles que se haviam reunido perguntaram, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Aí Yeshua lhe responde, não vos pertence saber os tempos, as épocas, que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele está falando aqui acerca de um tempo, acerca de um reino que o Messias irá estabelecer sobre a nação de Israel. Por que eles fazem essa pergunta? Por que eles dirigem essa pergunta até insistentemente para Yeshua? Vai comigo, lá em Ezequiel capítulo 36, que eu vou te mostrar o que os discípulos estavam esperando. Ezequiel 36, que está na nossa Haftará. Irmãos, por que isso aqui é muito importante? Você lembra que eu falei aquela concepção do Rabino? Que se nós estamos esperando uma paz que o Mashiach irá trazer, eu preciso entender que o que ele vai mudar é a minha concepção. Se eu já compreendi isso aqui hoje, tem que ser, o que tem que acontecer com o meu procedimento? Ele modificar, de acordo com aquilo que eu espero. Isso é fácil, irmãos. Essa é a compreensão do Mashiach que nós precisamos compreender. Se eu espero por uma paz que o Mashiach irá trazer, eu preciso trabalhar por ela. Porque senão eu não faço parte do reino, Léo. Essa é a concepção. Vocês estão com frio? Frio? Diminui aí um pouquinho. Se Ritone está com frio, aqui está um frio danado. Então vem para cá, não dá para trocar não, Rita. Vamos lá, irmãos, para eu poder continuar. Ezequiel capítulo 36, verso 16. Aqui existe uma profecia de Ezequiel, e eu vou te mostrar várias profecias. Presta atenção aqui comigo. Eu vou esperar vocês prestarem atenção, que vocês estão dispersos. Ezequiel 36 fala de não só Ezequiel, os profetas anunciaram algumas características que o Mashiach irá trazer sobre a face da terra. Eu vou repetir aqui elas, para que vocês percebam. Reunir a nação de Israel nas terras prometidas a Abraão, Isaac e Jacó. Um só rebanho e um só pastor. Fazer o retorno a Techuvá para o único Elohim. E deixa eu ver aqui o outro que eu esqueci. Encerrar com o pecado na terra. E trazer paz e respeito universal. Essa é uma concepção judaica que está descrita nos profetas, pela qual os discípulos falaram, Senhor, quando virá o teu reino? Quando o Senhor reinará sobre a face dessa terra? Aí é essa pergunta, e eu quero te mostrar em que eles estão se baseando. Olha em Ezequiel capítulo 36, no verso 16, que diz assim, ó.
Veio a mim a palavra do Eterno: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminara com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-o entre as nações, e foram espalhados pela terra conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são este o povo do Eterno, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Eterno Elohim: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso é uma promessa, irmãos. Ele está falando do período do Mashiach. Então espargirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. E guardarei os meus juízos, e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis povo, e eu vos serei por Elohim. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não farei fome, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das aves e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmo, por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Eterno Elohim. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno Elohim: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Aí ele começa a falar da reunião, de tudo que Elohim irá fazer no período do Mashiach. Se você for comigo, lá em Deuteronômio no capítulo 30, vai lá comigo. Ele fala dessa reunião de toda a descendência de Israel, de toda ascendência de Israel também, né? Deuteronômio no capítulo 30. Lá no verso 3. A Torá já profetiza acerca desse ajuntamento que o Eterno fará. Diz assim, ó, verso 2. E te converteres ao Eterno teu Elohim, e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz conforme tudo que te ordeno hoje, então o Eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Se a gente for ler, você pode anotar aí, tá? Está descrito isso em Isaías capítulo 11, verso 1 a 11. Está descrito isso em Isaías 61. Está descrito isso em Isaías 43. Amós capítulo 9, de 11 a 15. Jeremias 23, Jeremias 30, Jeremias 31. Ezequiel 39, Ezequiel 34, Zacarias 8, Zacarias 14. Todas essas profecias falam da reunião dos filhos de Israel. Se você for olhar, irmãos, lá em Ezequiel 37... Lá em Ezequiel 37, acontecer, amém. Outra característica, Ezequiel capítulo 37, no verso 23, é acerca, irmãos, do fim do pecado. Olha, eu te falei da reunião dos filhos de Israel nas terras prometidas a Abraão, Isaque e Jacó.
Agora eu estou te falando de uma outra característica do Mashiach, o fim do pecado. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, verso 23, diz assim, ó. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus... Estou certo? Ezequiel 37, desculpa. 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Volta um pouquinho no capítulo 36. Olha o verso 33. Assim diz o Eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Se você for em Zacarias capítulo 13, verso 2, se você for em Malaquias capítulo 3, verso 19, ou seja, irmãos, todos esses textos falam do fim do pecado. Agora eu quero mostrar só uma outra característica, para eu finalizar esse contexto e entrar naquilo que eu quero falar. Vá lá em Isaías no capítulo 2. Isaías no capítulo 2, aqui fala uma outro acontecimento que o Mashiach trará, Yeshua trará sobre a face da terra. A paz universal, pastora Sandra. A paz entre Brasil e Argentina, eu não falo de futebol. A paz entre Israel e os árabes. A paz entre o americano e o Irã. A paz universal, que só num contexto espiritual muito forte nós podemos imaginar e crer nela. Lá em Isaías no capítulo 2, diz assim, ó. Capítulo 2, olha o verso 1, todo o capítulo 2 fala acerca dessa profecia do Mashiach. Olha o verso 2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Eterno, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ela todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Israel, andemos na luz do Eterno. Se você for lá... Oi? Isso já começou, né, Léo? Nós já estamos trabalhando, né? Subindo para a do Xalai. Vai lá em Isaías no capítulo 9. Léo já está falando que isso já começou. É isso que eu estou falando, Léo. Isso já tem que começar. Nós precisamos já trabalhar por isso. É esse que é o contexto do estudo. Porque se eu não trabalho para isso, não faz sentido eu crer no Mashiach. Não faz sentido eu trabalhar para o reino. Que reino que eu estou trabalhando? É para o meu reino? É para o reino do cristianismo que quer pregar um Jesus que não é verdadeiro, que não faz uma techuvá verdadeira, que não é o verdadeiro Mashiach. Para que reino que eu estou trabalhando? Que sentido tem, irmão, se eu vou pregar o evangelho e não restauro essas coisas? A questão do Shabat, a questão da Torá, a questão das festas bíblicas, se esse é o verdadeiro retorno do Mashiach. Como que obra que eu estou fazendo se eu apresento um Jesus que não é o verdadeiro Yeshua que apresenta o retorno? É isso que eu estou falando, não adianta entrar nessa concepção. Nós que já entendemos, temos por obrigação viver essa obra, porque senão o Elohim chamará outra ao nosso lugar, e você tem a certeza que o chamará. Você viu a festa de Purim? Viu o conselho de Mordecai? Quando ele falou para Esther, não pensa porque você está no palácio do rei que você vai ser livre. Não pensa porque você crê no rei Mashiach, Yeshua HaMashiach. Se você não obedecer e não cumprir aquilo que ele estabeleceu, que você estará livre. Porque você não estará. A não ser que você o obedeça. Totalmente, né? Não sei se você está falando comigo aqui, mas totalmente. Isaías 9. Isaías 9. Olha o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Elohim forte, Pai da eternidade, príncipe do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará isso. Irmão, se você pegar a profecias de Isaías capítulo 2, que diz que todas as nações subirão a Jerusalém para aprender a Torá, e nós temos um cristianismo que ensina contrário à Torá, como nós podemos falar de um Jesus que não é o Jesus, que não é o Yeshua verdadeiro? Como nós podemos falar de um Jesus que ensina no domingo? Como que nós podemos falar de um Jesus que não prega a verdade, que é o que a palavra ensina? É isso que nós precisamos entender. Ou venhamos viver essa paz que nós precisamos viver e pregar a verdade, ou então nós não estaremos dentro do reino. Aí eu quero falar, irmãos, acerca desses três contextos. A palavra fala de uma paz universal, a palavra fala de um retorno, de um fim do pecado, que é um atechuvá, e a palavra fala de reunir os filhos de Israel em Jerusalém. Qual que tem que ser o meu trabalho? A não ser trabalhar por isso, Léo. Eu preciso me empenhar nessa obra. É aí que você entende, lá no início da nossa paraxá, quando Elohim pega o interesse individual para beneficiar o coletivo. Nós precisamos trabalhar para o reino no sentido coletivo, de estabelecer a paz que o Mashiach deseja. A paz universal nesse mundo. Se nós não trabalhamos para a paz deste mundo, não faz sentido a nossa fé, irmãos. E quando eu falo que nós precisamos pegar a verdade, eu não estou falando para a gente ir em nenhuma igreja pregar. Eu estou falando para nós vivermos a verdade que está na palavra. Porque Yeshua fala das boas obras que serão vistas se nós praticarmos. Mas se nós não vivermos, de nada faz sentido a nossa fé. É dessa forma que nós precisamos convencer as pessoas, pelos bons atos, pelas boas práticas, independente das fé das pessoas ou não, independente da sua crença, independente daquilo que eles acreditam, independente daquilo que eles façam conosco. Precisamos trabalhar. Irmãos, quando você olha, vai lá em 1 João, eu até coloquei aqui, ó, se não trabalharmos e vivermos esses itos citados acima, a reunião da nação de Israel, a paz no mundo e a techuvá, que representa a ausência do pecado, não temos parte com o Mashiach. 1 João, no capítulo 3. Oi. Alguém tem o microfone? Dá para a irmã lá atrás, para a Diana? 1 João, no capítulo 3. Espera aí que a Diana vai compartilhar. Oi. Olha só, esses dias eu estava assistindo uma pregação de um rabino judeu messiânico. E ele estava dizendo assim, da concepção da volta do Mashiach. Ele disse assim, tem uma diferença entre a visão cristã e a visão do judeu. Ele disse o seguinte, o cristão pensa assim, Jesus vai voltar nas nuvens e eu vou embora desse caos. Vou virar as costas para esse bagunção aqui e vou me mandar. E o resto, não quero nem saber o que vai ser feito dele. E a visão do judeu é justamente o oposto. Eu vou ser a mudança que eu quero ver no mundo. Eu vou trazer paz, a começar por mim, para que o Mashiach volte. Felt, eu vou falar um pouquinho sobre isso, Diane. O Alarcon ia até me ajudar. Você encontrou, Alarcon? Não. Irmãos, eu falei aqui, essa é uma concepção judaica. É uma concepção judaica. Os judeus, eles não estudam mais sobre a época que o Mashiach irá vir, porque na visão deles seria como estivesse sendo contrário à Torá, porque é algo, um mistério de Elohim. E existem alguns conceitos judaicos que diz que, pelas atitudes das pessoas que já compreendem, se eles tomarem essas atitudes, nós podemos antecipar a vinda do Mashiach. Aí a concepção dos judeus que ensinam quais são as características que precisamos ter, são quais? A guarda do Shabat é uma delas. A mais importante é a techuvá. O que é a techuvá? Se eu chego para o Roberto, que é um judeu, e falo assim, Roberto, vamos fazer uma techuvá? O Roberto na hora vai entender que ele precisa da Torá. Eu não tenho como falar de techuvá e abrir de Hadashah, o Novo Testamento, quando fala de techuvá, fala dentro do contexto do judaísmo, não fala dentro do contexto do cristianismo.
mas dentro do contexto do judaísmo. Quando na nossa Bíblia está converter, a pastora Sandra falou hoje de manhã, ou se arrepender, ela está falando de um techuvá, retornar para a Torá, retornar para o Shabat para aquele que não guarda, deixar de matar aquele que mata, deixar de roubar aquele que está roubando, deixar de adulterar aquele que adultera. É uma coisa muito simples. A techuvá, no contexto judaico, é só você deixar de praticar algo que você está vivenciando no seu cotidiano. Deixe e toma um procedimento conforme a Torá. Isso que é techuvá. O quebrantamento, o choro faz parte, mas não é aquilo que caracteriza. Mas realmente é o retorno para a Torá. É isso que é techuvá. É esse contexto que Yeshua quer nos levar. Fora desse contexto não tem sentido. É isso que eu estou falando. Então, uma das características é a techuvá, a guarda do Shabat e a prática da tzedakah. Se nós estivermos dentro desses três contextos, nós estamos antecipando a vinda do Mashiach. Eu ensinei isso há algum tempo. O Alarcon veio com um texto lá na Bíblia da Hadashah que fala direitinho sobre isso. Só que eu tentei achar com o Alarcon aqui, nós não achamos. Fala direitinho. Para que se nós tivéssemos esse procedimento, estaríamos abreviando a vinda do Mashiach. Depois vocês tentam achar aí, mas tem. A gente não conseguiu achar. Agora não dá tempo. Mas esse é o procedimento. Eu quero te mostrar, irmãos, que quando nós adentramos dentro das concepções estabelecidas na Torá, nós estamos cumprindo a ordem do Mashiach. Se você for em 1 João, no capítulo 3, verso 1, diz assim, ó. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Elohim. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Elohim. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele, presta atenção no 3, ó. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Esse é o procedimento. Todo aquele que tem essa esperança da salvação, que Yeshua vai estabelecer na face da terra, que nós precisamos vivenciar, purifica a si mesmo. Fala, Grace, rapidinho que eu tenho que terminar. 2 Pedro 3. (11, 12). Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Elohim, em que os céus em fogo dissolverão e elementos ardendo se fundirão. Amém. É essa a concepção. Apressar a sua vinda. Irmãos, é esse contexto. Eu quero mostrar, só para nós encerrarmos, que aqui em 1 João está falando que se eu tenho essa esperança, eu preciso purificar a mim mesmo. Senão não tem sentido. Só para a gente encerrar, se você for lá em Mateus, no capítulo 25, o que eu acho mais maravilhoso, quando Yeshua faz aquela separação entre as ovelhas e os bodes, as ovelhas pela direita e os bodes pela esquerda, ele fala e ele chega falando assim, ó, vão lá comigo. O meu horário é até 7 ou até 6h30? 6h30? Eu não sei, sério mesmo, tem tempo que eu não ensino à noite. Vamos lá, Mateus 25, só para a gente encerrar. 24. Diz assim no verso 22, ó. Capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, pois possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste me ver.
Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com que sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Sabe qual que é a concepção? Yeshua aqui, quando está estabelecendo o teu reino, ele não está falando assim: mas vem cá, você vai para a direita porque você é muito eloquente. Ah, não, você vai para a esquerda porque você não é de tal religião. Ah, você vai para cá porque você tem tal doutorado. Você vai para cá porque você tem uma riqueza muito boa. Irmãos, Yeshua está falando de ações espirituais. Ações da Tzedaká, ações da Techuvá, ações de cumprir a palavra do Criador. Ele não está dentro de concepções humanas, mas ele está dentro do interesse do coletivo e no contexto espiritual. É para isso que nós precisamos trabalhar, irmãos. O reino dos céus, ele só vai ser estabelecido se nós realmente tomarmos a posição pela qual Elohim deseja para cada um de nós. Porque senão Elohim levantará outro em nosso lugar e nós perderemos a nossa oportunidade. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que possamos crescer no conhecimento do nosso Elohim. E seguir os passos do nosso Mashiach, que deu o maior exemplo de obediência e serviu aos nossos irmãos. Irmãos, esse é o maior chamado dessa congregação. Servir ao nosso próximo. E nós vamos fazer isso conforme o Eterno nos orientar. E seguiremos os caminhos pelo qual o Eterno nos estabeleceu. Para a honra e glória do seu nome. Amém? Que o Eterno nos abençoe.